Então, gente, Grécia é um assunto muito grande, né? Então, eu vou falar de alguns legados. Eu escolhi dois para falar para vocês, que são dois que vocês conhecem, né? Provavelmente já ouviram falar de teatro. Então, o teatro ele surge na Grécia Antiga. Ele surge em homenagem ao deus Dionísio, tá? O deus Dionísio, então, era o deus das festas. Então, quando eles iam fazer homenagens a esse deus, eles faziam, então, peças de teatro. E essas peças de teatro, então, elas possuíam dois gêneros, né? Dois tipos, que era a comédia, que satirizava os costumes da época, e a tragédia, então, que discutia os destinos, as paixões, a justiça, que era mais dramática, né? Como se diz, a tragédia não era só trazer coisas trágicas, né? Tragédia era no sentido de falar sobre a vida e tudo mais. Então, aqui, né, como seria um teatro grego, tá? Então, aqui a gente tem os atores aqui no centro, né, se apresentando e as pessoas assistindo. E aqui, então, a gente tem as ruínas, né, as estruturas da Grécia Antiga do que seria esse teatro. Então, ele é do período grego e ele se mantém na Grécia até os dias atuais. Eles são cuidados, essas produções arquitetônicas. Outra coisa que também surge na Grécia e se mantém e é conhecido hoje em dia com a questão dos gregos é a filosofia. O que era a filosofia? Era uma maneira que os gregos utilizavam para compreender o mundo e os homens. Ai, professora, como assim? Por muito tempo a religião serviu para isso, né? Então, como surgiu os homens, né? Como surgiu a vida na Terra? Foi Deus que criou, foi os deuses que criaram e assim por diante. E nesse caso, a filosofia tentava, a partir do pensamento racional, explicar o mundo, tá? Então, como surgiram os homens, as mulheres, quando eu falo os homens, é os homens e as mulheres, tá, gente? Mas, enfim, como que as coisas surgiram? A medicina não veio, eles acreditavam que as coisas não vinham do nada, né? Elas vinham de algum lugar e alguém fez. Então a gente vai ter um dos primeiros, tá? Ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros, que é o Tales de Mileto, que ele acreditava, por exemplo, que a água era a origem de todas as coisas, tá? Essa explicação a gente viu que hoje ela tá errada, né? A água, por exemplo, ela forma grande parte do corpo humano, mas ela não é a origem das coisas. A origem das coisas são os átomos e tudo mais. Mas foi inovadora na época, porque ele colocou a água como sendo algo que criou, né, surgiu a partir daquilo, diferente de algumas teorias que falavam sobre a questão religiosa e tudo mais. Um outro pensador também, filósofo e matemático, que vai ser muito conhecido, vai ser o Pitágoras. Vocês vão conhecer ele lá no 8º ou 9º ano, quando vocês estudarem as fórmulas que ele trabalha. O Pitágoras vai ser um pensador racionalista, assim como outros que eu vou citar aqui, que é o Heráclito, Parmênides e o Demócrito, tá? Todos esses acreditavam que o mundo surgia, as questões do mundo se davam a partir do racionalismo. Não pela emoção, mas você pensar, você questionar tudo, era a partir disso que eles acreditavam. Mas vai ser em Atenas, então, lá na cidade de Atenas, que a gente vai ter a filosofia conhecendo o seu auge. Então, quando a gente fala de filosofia, esses 3 nomes que eu coloquei em negrito aí para vocês são principais. O Sócrates, tá? Ele vai ser um dos principais filósofos. Ele não deixa obras escritas, mas o seu pensamento, então, o que ele acreditava vai ser transmitido para as outras pessoas a partir principalmente do seu aluno Platão. E para ele, pensar racionalmente significava duvidar, questionar. Tanto que o Sócrates tem uma frase muito conhecida que é: só sei que nada sei, né? Ele acreditava que nós não sabemos de nada e para a gente saber a gente tem que questionar tudo ao nosso redor. Um aluno dele, então, que eu falei ali foi o Platão, que nasceu em Atenas e ele criticava a democracia do seu tempo, tá? A sua obra mais conhecida é a República, então, que ele fala de um ideal de democracia e de como seria esse mundo ideal dentro dessa república.
Outro filósofo importante que então foi aluno de Platão vai ser o Aristóteles, tá? Ele vai ser um grande professor, ele vai dar aula no Liceu, que era a chamada escola desse período, e ele vai ser então conhecido pelas suas grandes obras e por ter lecionado nesse período da Grécia Antiga. Então, gente, é isso, tá? Um pouco do mundo grego, são muitas e muitas coisas, né? Mandei texto para vocês sobre os Jogos Olímpicos, mandei texto sobre a formação da Grécia, da mitologia, e a Grécia ainda tem muito mais, mas é isso que a gente conseguiu ver esse ano por enquanto, ok?